Bom, prosseguindo na história de Israel, a terceira parte, agora vamos falar da ascensão de Herodes ao poder, né? Nós estamos vendo essa mudança os israelitas, que eram de uma certa forma livres, mas agora fizeram aliança com Roma, se submeteram a Roma, né? Se submeteram a Roma, e acaba que a política está se misturando com a religião. Então eu coloquei aí, Herodes, ele nasceu em 73 a.C. e vai até 4 a.C. quando ele morre, que é quando Jesus teria nascido, tá ok? Herodes, ele é praticamente assim o responsável por nós conseguirmos uma data para o nascimento de Jesus. Porque, claro, Jesus Cristo não tinha registro, não se guardava registro de homens que não fossem autoridades, reis. Então, como os documentos relatam que Herodes morreu no ano 4 antes dessa nossa era cristã, e Jesus nasceu, ele ainda estava vivo, então, por isso que se conclui que Jesus teria nascido 4 antes de Cristo, alguns colocam até 5, 6, até 7, tá bom? Então ele governou a Judéia do ano 40 a.C. até o ano 4 a.C. Bom, nós estávamos falando lá do ano 63 a.C., quando eles fizeram aquela aliança com Roma, e eles vão receber títulos, né, de governador e de etnarca, tá bom? Então, o número 1 aí do material didático, eu coloquei Hircano II, como eles chegaram ao poder. Hircano II era um etnarca fraco. Lembre-se, etnarca é aquela autoridade que Roma coloca para governar. Lembre-se que ele é sacerdote também, né? Hircano II era um etnarca fraco, mas tinha o apoio de Antípatro, que era idumeu e pai de Herodes. Ou seja, o pai de Herodes, além de estar se infiltrando, ele foi obrigado a se converter ao judaísmo. Além dele estar se infiltrando, ele na verdade não se converteu de nada. Seria como você botar um pagão hoje, um espírita dentro da igreja, obrigar ele a ser pastor. O pai de Herodes era isso, porque eles serviam aos deuses pagãos. Então, servindo aos deuses pagãos, ele foi obrigado a se converter ao judaísmo. E aí, veja, ele já é uma pessoa assim de liderança forte. E o judeu que estava no trono, Hircano II, não era uma pessoa de autoridade. O comentário prossegue. Este ganhou a confiança dos romanos, que o colocou como procurador. Logo, ele não precisava mais se submeter a Hircano II. Então, veja, ele ganhou um cargo acima da maior autoridade israelita. Ou seja, um idumeu, ele se colocou como maior autoridade em Israel. Bom, você ter um império dominando sobre você era ruim, né? Israel não podia colocar, por ordem de Deus, alguém que não fosse israelita, colocá-lo como rei. Isso vai acontecer por quê? Porque os romanos vão colocar nesse cargo político. Então, infelizmente, o erro dos israelitas de obrigar os idumeus a seguirem a religião, o judaísmo, tá bom? E ficarem como rei e como sumo sacerdote, vai envolver o sumo sacerdote com a política, e a política, então, vai controlar o sumo sacerdócio. Então, veja, ele ganhou a confiança dos romanos. Então, ele já foi colocado num posto acima de Hircano II. O comentário prossegue. Antípatro estabeleceu seu filho Fazel governador de Jerusalém, e seu filho Herodes, que será chamado o Grande, governador da Judéia. Então, o que ele já fez? Ele já colocou governadores também. Já Israel, vamos dizer, num determinado ponto de Jerusalém, uma parte da Judéia, estaria Hircano como governador da Judéia, mas já tinha um filho dele, Fazel, como governador de Jerusalém. E seu filho Herodes, né, ele como governador da Galileia. Deixa eu aproveitar e explicar aqui por que ele é chamado de Herodes o Grande. Né? Eu botei no título, algumas pessoas, pastor, não chama esse homem de o Grande, não. É que na história ele é chamado assim. Ele foi um homem muito mau, porém, acredite, como a história trata de eventos, de construções,
Herodes foi um dos maiores edificadores do mundo antigo, tanto que o templo que ele construiu, o templo de Jerusalém, diz a história que era o maior templo, a maior edificação do mundo naquela época. Então, assim, na história ele é considerado um grande edificador. E nós veremos depois as obras de Herodes. Herodes, em termos naturais, sem a visão religiosa, sem até a visão humana da maldade de matar meninos, ele realmente foi uma pessoa muito inteligente, até a maneira como ele chegou ao poder, tanto do seu pai quanto por ele. Ele era um homem muito inteligente e fez realmente grandes edificações, graças também ao muito do dinheiro que ele vai roubar dos judeus, né? Nós veremos aí que até o túmulo de Davi ele invade para arrancar algum ouro, alguma coisa que estaria escondido lá, e diz que achou coisa escondida. Bom, vamos prosseguir. Herodes era um bom político e logo ganhou a confiança e admiração dos romanos. Também ganhou a admiração dos galileus por exterminar todos os criminosos da região. Olha o que aconteceu. Quando ele foi colocado como governador, né, os cidadãos de bem, por um lado, gostaram. Por quê? Todo ladrão que era preso era morto. Diz que ele esvaziou as cadeias. E também naquela região ninguém mais queria roubar, né? Ia roubar em outra região. Ó. Tem um governador maluco aí que ele pegou ladrão e mata. Qualquer coisa que pegou roubando, ele mata. Então, o que aconteceu? Os ladrões sumiram da Galileia. É um método horrível. Os cidadãos acabaram, diz a história, gostando, né? Herodes era mau com os bons, mas também era mau com os maus. Coisa horrível. Mas era verdade. Os criminosos desapareceram da Galileia. Com amor, ou seja, quase praticamente pode dizer que ele era um Hitler, né? E quando João diz que muitos já têm se feito anticristo, praticamente poderia colocar ele como o primeiro a ser feito anticristo, a se fazer anticristo, porque ele perseguiu o próprio Cristo para matá-lo, né? E João diz que outros, nós sabemos que Hitler está nessa lista que João e outros que apareceram, que podem ser classificados como esses que se fizeram anticristo, né? O comentário prossegue. Com a morte de seu pai, Antípatro, por envenenamento, Herodes se tornou o mais poderoso da região. Em 40 a.C., Roma estava envolvida em uma guerra civil. Os partos se aproveitaram e tomaram a Judéia e depuseram Hircano II, ou seja, Herodes ele já é o mais respeitado por Roma na Judéia. Mas havia um homem que ele era uma autoridade, um governador, estava ali há tanto tempo, a história o descreve como um fraco, Hircano II, ok? De maneira que a família, né, o pai de Herodes e Herodes vão estar controlando mais o poder, e acaba que Herodes vai continuar crescendo até que esse homem será, já não vai ser mais o líder de Israel. Bom, eu coloquei aí essa história então contada por Flávio Joséfo. Ele nos diz: despontando o dia, os partos saquearam e roubaram tudo que Herodes havia deixado em Jerusalém, até mesmo no palácio. Não tocaram, porém, em 300 talentos que pertenciam a Hircano, e uma parte do que pertencia a Herodes também foi salva. Com tudo que a sua previdência o fizera mandar para a Idumeia. Os bárbaros não se contentaram em saquear a cidade, devastaram também os campos e destruíram inteiramente Maressa, cidade muito rica. Assim, Antígono apoderou-se da Judéia, tomando-lhe o governo por intermédio do rei dos partos. Lembre-se, Antígono é o irmão de Hircano. Está tendo uma guerra civil dentro de Israel. Entregaram-lhe também Hircano e Fazel, ou seja, entregaram Hircano e o filho, e o irmão de Herodes, tá bom? Hircano e Fazel, como prisioneiros, mas ele ficou muito envergonhado, porque as mulheres que ele prometera dar ao príncipe junto com os 500 talentos haviam escapado. E com medo de que o povo restaurasse Hircano no trono, mandou-lhe cortar as orelhas, para torná-lo inapto ao sumo sacerdócio,
porque ali proíbe que se conceda essa honra aos que têm qualquer defeito físico. Olha agora que coisa horrível, né? Então, um sacerdote atacando outro sacerdote, estava na lei, se um sacerdote não tivesse um braço ou qualquer parte do corpo, né? Então ele não poderia ser sacerdote. O que eles fizeram? Eles cortaram a orelha de Hircano para ele não poder mais ser sumo sacerdote, tá ok? Bom, aí o comentário prossegue. Diante dessa rebelião, essa guerra civil, né, essa rebelião civil, esse levante, Herodes fugiu para Roma, onde era admirado. Os romanos o enviaram à frente de legiões romanas e assim ele capturou a Judéia, acabando com o domínio dos partos. Veja que problema. Os partos, eles fizeram aliança com uma parte dos judeus, tá bom? Os ligados a Aristóbulo. E assim eles conseguiram, né, depor Hircano II, que naquele momento estava como aliado de Roma também. Cortaram a orelha dele e assumiram o poder. O que Roma faz agora? Então esse homem que não é um israelita, que se tornou admirado pelos romanos, diz a história que o pai de Herodes mandou Herodes estudar em Roma e deu um jeito, pagou uma propina para colocar Herodes para estudar junto com o filho do imperador, que seria o próximo imperador. Então o imperador nos dias de Herodes, ele era um colega de sala de Herodes. Olha que estrategista maligno, né? Então ele era um conhecido de Herodes, cresceu junto com Herodes, brincando na escola. O filho Herodes foi para Roma estudar junto com o filho do imperador. E agora o que ele faz? Ele ganha um exército romano para vir acabar com essa rebelião e assumir o governo de Israel. Quem vai nos contar então é Flávio Joséfo. Ele nos diz: Messala e Atratino introduziram Herodes. Elogiaram grandemente os serviços que seu pai e eles haviam prestado ao povo romano, lembrando que Antígono, ao contrário, não somente era um inimigo declarado, tal como provavam as suas ações procedentes, como também demonstrara total desprezo pelos romanos ao receber a coroa das mãos dos partos. Essas palavras incitaram o Senado contra Antígono, e Antônio acrescentou que na guerra que se travaria contra os pardos, seria, sem dúvida, muito vantajoso constituir Herodes rei da Judéia. Então, veja, vai surgir, então, politicamente, uma proposta lá no Senado de Roma, dizendo, olha, a pessoa que está hoje, ele pode até dizer que vai se submeter a Roma, mas, olha, ele está lá como aliado dos partos. Nós vamos ter que fazer guerra aos partos e também vamos deixar esse aliado dos partos no governo? Claro que não. Vamos colocar uma autoridade especial. Esse aqui é um homem de confiança. Vamos colocar ele como rei. Nem sempre os romanos colocavam como rei. Às vezes colocavam um etnarca, né, que foi o caso do pai de Herodes, que vai acabar também recebendo esse título. Mas, nesse caso, ele vai ser chamado de rei da Judéia. O comentário prossegue, de Flávio Joséfo, né? Todos aceitaram a proposta, e o favor que Herodes ficou devendo a Antônio foi tanto maior quanto era esperada aquela extraordinária graça, pois os romanos não costumavam outorgar coroas senão aos de família real. Ou seja, ele ficou com uma dívida especial, né, com essa pessoa que defendeu que ele deveria ser colocado como rei daquele povo. Porque normalmente se colocava um rei daquela família mesmo. Olha, você é descendente dos reis, você vai se assentar no trono, você vai ficar submisso a Roma, pagando os impostos a Roma. Você aceita assim ou quer morrer? Ele, não, claro que eu aceito. Então aceitava. E Roma ficava dominando. Agora, colocar como rei uma pessoa de outro povo, isso não era normal. Então, Herodes acaba que ganha esse direito especial e que será péssimo para Israel no continuar da história que nós